abertura de novas empresas no Paraná. No mês de setembro, o tempo médio para a abertura de novas empresas no Paraná foi bastante curto, né? Foi de apenas 15 horas para a abertura de novas empresas no mês de setembro no Paraná. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Junta Comercial do Paraná, Marcos Rigoni, está com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. A gente gostaria de saber, né, como foi possível reduzir o tempo de abertura das empresas aqui no Paraná? Na verdade é o seguinte, veja, 15 horas, de fato, é um tempo excepcional, né? Foi o terceiro melhor tempo do Brasil, estando apenas atrás do Espírito Santo e de Recife, Pernambuco. Mas, se você avaliar o número de empresas abertas no Paraná, 5 vezes maior do que esses outros estados. Então, a gente pode dizer que a Junta Comercial do Paraná, ela, assim mesmo, em função do volume, ela registra o melhor tempo do Brasil. Isso aí foi possível por duas maneiras. Uma, porque nós informatizamos todo o processo na Junta Comercial de abertura de empresas, de alterações e baixas de empresas, né? E o outro motivo é um trabalho muito bem efetuado por todos os nossos colaboradores, tá? A partir do momento que você tem um pessoal comprometido com a causa pública, né, e principalmente esse especificamente, que é com relação ao empresariado, ao empreendedor do nosso estado, nós temos que tratar com muito carinho e com muita dedicação. Então, esses são os dois principais fatores aí que levaram a gente a ter esse tempo recorde no processo de abertura de empresas. E quando a gente fala em abertura de empresas em tempo recorde, a gente está falando de que empresas exatamente? Todo tipo de empresa, tá? Você está falando desde uma MEI até uma sociedade anônima de capital aberto, por exemplo, tá? É óbvio que são aquelas consideradas com um grau de risco baixo e médio, né? Mas assim, observe que esse tempo especificamente é o tempo que vai desde a consulta de viabilidade do nome, a consulta locacional, a emissão do CNPJ e o registro do contrato. Então, esses 4 passos aí é que deram o total de 15 horas, tá? Não está computado aí com relação aos órgãos licenciadores, ok? Certo. Bom, e o senhor veio a Maringá para o lançamento da empresa Fácil, o que é exatamente? Na verdade, Maringá ontem, né, com a reunião em Maringá, nós estivemos aqui fazendo o lançamento da integração do município de Maringá à rede SIM nacional, tá? Isso significa integração, significa agilidade no processo de abertura de empresas. Maringá também passa, a partir de agora, ter a emissão de todos esses documentos e o alvará de forma instantânea, tá? Então, você tem empresas abertas em questão de segundos, né? Agora, você veja que maravilha, você abre uma empresa no dia, você registra o funcionário no dia, você fatura no dia e paga o imposto no mês seguinte. Isso é um progresso fantástico que Maringá está tendo a oportunidade de participar conosco, tá? E qual é a importância, então, falando um pouquinho mais sobre esse benefício, né? A importância para o desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma região, com a abertura mais facilitada de empresas? Não tenha dúvida, isso facilita tudo, porque você veja, tudo acontece nesse país, né? Óbvio que pela política, mas principalmente pela economia. E quem que faz girar a economia? É o empreendedor, são as empresas. Então a gente tem que facilitar a vida do empreendedor paranaense, né? O governo está aí para colaborar e não para complicar, não para dificultar a vida do empreendedor, né? É esse que faz girar a economia, é esse que gera emprego, renda, imposto, né? E faz a economia do país como um todo crescer. A gente pode dizer que a burocracia está diminuindo também? Certamente, certamente. Nesses últimos 4 anos, para você ter uma ideia, a Junta Comercial do Paraná, quando a gente assumiu em 2019, era a última junta no ranking nacional da Receita Federal. Hoje ela é a primeira, né? E isso tudo foi em função da informatização, do trabalho do conjunto do funcionário, do pessoal da junta, né? E de todos os parceiros aí. E quando a gente fala em parceiro, são todas as entidades, por exemplo, as prefeituras, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, né? Receita Federal, Receita Estadual, todos esses parceiros aí contribuíram para que
que a gente pudesse diminuir a burocracia e avançar no processo de melhoria da abertura de empresas. E a lei de liberdade econômica aí do governo federal, ela facilitou muito o processo de abertura de empresas no Brasil, sabe? Então, são esses aí os fatores aí que contribuíram para que a gente possa ter hoje tempo recorde no processo de abertura de empresas. O senhor pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre essa rede Sim? A rede Sim quer dizer que você está integrada ao projeto nacional, tá, para a abertura de empresas no país. Então, assim, esse projeto ele é nacional, e nós falando especificamente aqui do estado do Paraná, você está dentro da rede Sim, todos esses órgãos que compõem o processo de abertura de empresas no Brasil, tá? Então, é um projeto muito bacana, é um projeto que operacionaliza, é um projeto que avança e que facilita, porque está todo mundo dentro da mesma sintonia e utilizando uma plataforma única, sabe? Entendi. Muito obrigada pela entrevista, uma excelente tarde. Ok, obrigado pela atenção, estamos sempre à sua disposição. Um abraço. Nós conversamos com o presidente da Junta Comercial do Paraná, Marcos Rigoni, falando sobre a abertura de novas empresas no estado.